Rock cuiabano. Rock cuiabano. Rock cuiabano. Rock cuiabano. Rock cuiabano. O que é ser underground? Ser underground. O que é ser underground? O que é ser underground em Cuiabá? Eu acredito que todo mundo hoje é underground. Quem não pode, eu posso. Rock cuiabano, né? Eu sou o rock em Cuiabá, né? Sou abusado, né? O rock tá aí, né? Falam que o sonho acabou, o rock vai acabar, tal, não sei o quê. Eu não acredito, não. Que eles sabem que eu comecei. São Paulo parou. Eu devo ser estranho. Hoje, para a ilha do Bananal. Joguei o metal, joguei o metal. É hora de dançar. Quando vem saindo soldado, vencido. Cuiabá, capital de Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul, cidade com mais de 300 anos de história que surgiu do garimpo e hoje orienta fluxos de bens, pessoas e serviços. Bem-vindo ao século XXI, gurizão. Localizada entre o Cerrado e o Pantanal, Cuiabá mistura memórias do antigo com virtualidades do moderno e possui expressões artísticas que oscilam entre o tradicional e o contemporâneo. A música, por exemplo, vai do cururu à música eletrônica, do lambadão ao jazz, da música de concerto ao hardcore. O rock cuiabano possui diferentes sonoridades, das mais leves às mais pesadas. Porém, todas têm como ponto de partida a década de 1960 com a Jacildo e seus rapazes. Meu nome é Moacir Isaac da Anunciação. Vulgo Bebê. Primeiro instrumento meu foi pandeiro. Aí, através da fundação do conjunto, que o Juarez foi na minha casa para convidar para mim fazer parte do conjunto da Cícero Rapaz. Que som eu vou lembrar agora. Eu de bateria, Jacildo na guitarra, Jaci Amorim, Hélio Japonês, que era o tio de Jacildo, tem apelido, porque todo mundo tinha apelido, né, na música. Hélio Japonês. Entendeu? Aí que surgiu o Jacildo e seus rapazes. Né, que foi uma banda importante no cenário. Os caras eram incríveis, né? Faziam um rock bem de época mesmo, assim, iê, né? O rockabilly, era uma mistura também, assim, interessante. Era o seguinte, o Jacildo, como também muito inteligente, ele comprava o disco vinil, que antigamente era vinil. Aí eu ia na casa dele, com os outros meus colegas, ensaiar. Eu ia para a casa dele estudar. Ele me ensinando, batendo o pé com o negócio de rock. Aí nós ensaiávamos o Iê, porque o Iê, na época do Elvis Presley, né? Quem tocava era só nós que montamos o conjunto. Em Cuiabá, tinha 4 lugares que tinha shows. Para falar a verdade, 5. Tinha o Dom Bosco, era elitizado, mas tinha também o Clube Feminino, que é na Barão do Melgaço, onde é a cultura hoje. Aí tinha o Náutico Clube, na beira do Rio Cuiabá. Então ali o Jacildo estava lá em todos, tanto na classe A, B, C, D. E aí tinha também o Grêmio Antônio João, certo? O Grêmio Antônio João. Mas nós tínhamos aqui 2 lugares que eram sensacionais, que era o Balneário e Sayonara. O Balneário e o Sayonara são imbatíveis, inesquecíveis, é para ficar para sempre. O Jacildo e seus rapazes, eles ficaram tão famosos que eles cantaram na América do Sul inteirinha. Eles foram para a Venezuela, que era o maior país da América do Sul, era o mais rico. Então Jacildo e seus rapazes, quem conheceu, quem viu eles cantarem, como eu vi, na voz de Juarez Silva, não tem noção do que a música cuiabana
era nessa época. Eram mais bandas de baile. Realmente não havia grupos específicos de rock and roll, né? Para tocar rock and roll. Pelo menos que eu lembre não tinha, né? Então as bandas de baile eram responsáveis para tocar, eram poucos, né? Tinha Red Star, tinha o Khalil Mansur, que era saxofonista, mas o conjunto assim, de fama na época que ficou foi Chino e seus Colorados e Jacildo e seus Rapazes. Eu acho que Jacildo e seus Rapazes foi uma banda que acho que só carimbou uma ideia que a gente tinha, porque a gente já vinha com essa coisa de sair de Cuiabá, a gente fazia um som que, se você for olhar, não é longe do Jacildo. Quando a gente começou a fazer as releituras da Jovem Guarda lá atrás, vários amigos, como o Mário Olímpio, falava muito do Jacildo e seus Rapazes e a gente não tinha nada para escutar, até cair um pendrive na mão com os MP3 do Jacildo e seus Rapazes. Os primeiros álbuns do Vanguard bebiam muito nessa fonte do blues, do folk, desse rock antigo. A diferença é as letras, né? Que eu acho que é uma diferença de contextualização de geração, né? E aí, na sequência, com um projeto muito legal que a gente fez junto com a galera da Moleira, surgiu o insight de fazer um documentário dos caras. E assim, a parte árdua que era reunir as histórias, porque eram muitas histórias desencontradas e tem muito mito, né? Tem umas histórias assim que é meio que lenda urbana. Os caras foram pro Chile, não foram pro Chile. Os caras participaram no festival e só perderam pro Carlos Santana. Quando a gente vê a história de Jacildo, eu acho que foi muito importante, assim. E eu acho que é o tipo de história que você tem que contar várias vezes, né? Você tem que os direitos que a gente perde tem que reconquistar. Eu acho que o Jacildo é uma banda, por isso foi tão importante esse documentário, e acho que é tão importante a gente falar deles, porque é um símbolo de uma Cuiabá que devia ser muito mais difícil do que já foi, do que é hoje. Então, eu acho que o Jacildo e seus Rapazes devia ter muito mais reconhecimento em Cuiabá. Cheguei devagarinho, pisando de manchinho, levando a turma toda pra lá. Boneca fica em casa, toma uma brasa, não saia nunca muito de lá. São Paulo parou. Cheguei devagarinho, pisando de mansinho, levando a turma toda pra ali. Boneca fica em casa, a turma é uma brasa, não saia nunca, nunca dali. Yeah, 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 São Paulo parou. Depois de Jacildo e seus Rapazes, o rock soou na capital dos anos de 1970 nos repertórios das bandas de baile. Mas nos anos de 1980 o rock já circulava pela cidade, principalmente em inferninhos e bares de rock. Eu sou o rock em Cuiabá, né? Sou abusado, né? O rock acontece na minha casa. As primeiras bandas de rock começaram a ensaiar lá. Eram amigos que se reuniam para tocar e dali vai surgir algumas bandas posteriormente, né? Então existia um primeiro movimento que foi o FICO. O FICO era um festival interno do Colégio São Gonçalo, das escolas objetivas. Era um festival que tinha, em termos nacionais, era bastante ampliado no Sudeste, Sul e alguma coisa aqui no Centro-Oeste. Não sei se tinha no Nordeste, provavelmente tinha, né? Eu lembro muito bem do Festival Objetivo de Música. Era um festival que realmente era muito rock and roll, muito jovem. Guitarristas, contrabaixistas, bateristas, enfim, que se reuniam e participavam desses festivais. Então a gente disputava aqueles festivais para tentar, sei lá, sair de Cuiabá, né? E aí começa a surgir as primeiras formaçõezinhas de rock, né? Nós vimos nascer o movimento rock aqui, o movimento punk, todo o movimento de música urbana de Cuiabá. Ele teve seu desenvolvimento a partir do final da década de 70, começo da década de 80. O primeiro instrumento foi o violão, depois que eu parti para a guitarra e vim para Cuiabá, né, trazer essa linguagem para justamente tentar melhorar o nível musical da rapaziada, do pessoal aqui na cidade, que ninguém na época conhecia uma pentatônica, pelo menos, no instrumento, né? Cara, o Tony Fernandes é aquele cara que entrou para a história, né? Não é incomparável, né? É o cara que trouxe a linguagem musical para Cuiabá. O cara que começou. Aí veio o meu primeiro aluno
foi o Marcelo Guerra, né, da banda Brigadas do Rock. Aí começou a se projetar, melhorar, veio Manuel Isidoro, todo garoto também, que hoje em dia é um mestre na guitarra de rock, né, com distorção. Devo grande parte a ele do que eu sei, né? Do que eu sei como músico, do que eu sei como professor, né? E ele é uma grande referência para mim, com certeza. Meu primeiro contato com o rock cuiabano foi desde que eu cheguei aqui, em 1977. Não tinha nenhuma banda de rock, mas já acontecia um movimento das pessoas, né, que curtem, que viajam na onda do rock. Existia muito barzinho de rock, a gente falava naquela época. Eram uns inferninhos aí que abriam, durava 6 meses e fechava, né? Mas nesse momento existia, que as bandas começam a se formar, então, lá por 84, 85, existe essa febre dos barzinhos de rock aí. Quase 84, acho que ele durou 2 ou 3 meses, né? A primeira vez que eu cheguei lá, eu levei um choque, né? Foi um choque mesmo de cultura. Mesmo a gente sendo já rock and roll, né? Droga, sexo, rock and roll, era tudo muito livre, muito espontâneo aqui, né? E a gente tinha uma prática já radical, mas o bar conseguiu ser mais radical que a gente ainda. Não havia uma administração, a coisa era meio que o Deus dará. Primeiro você chegava na entrada e tinha uma pombagira, estátua de uma pombagira. Uma luzinha pendendo assim, cara, assustador aquilo ali, né? E tinha aquela pombagira com uma plaqueta assim, o que você veio fazer aqui? E lá de dentro vinham Ramones, vinha... Puta merda, uma sonzeira da porra. E na parede, numa mesma altura, assim, eram só fotografias de mulher e homem pelado, alternando assim, o tempo inteiro. Rock and roll, som alto, burburinho, fumaça de cigarro, fumaçado mesmo o ambiente. O nome é importantíssimo, quase 84, porque ele surgiu no final de 83 e não chegou nem até 84. É nesse cenário cultural efervescente que nascem as primeiras bandas de rock que originam o movimento underground cuiabano, o MUC. Não existe banda sem bando, né? Então toda banda, para ela existir, tem que ter um bando, tem que ter uma moçada que comunga ideias e atitudes, etc e tal. O Lorival, da SS, ele tocava no Cabala. O Cabala já existia, eles tinham ensaiava ali no São Gonçalo, eles tinham uma sala de ensaio. E aí, como a gente era amigo do Lorival chamava a gente para lá ver o ensaio, né? E ficava ali, assistia, eles faziam um som mais ou menos tipo referência de Beatles, Rolling Stones, né? Rock and roll. Era um quinteto. E desse quinteto de colegas de São Gonçalo também, que vai sair o Lorival para montar o SS. Foi a primeira banda assim, de pesado que teve, né? Era a molecada que ficava lá em casa assistindo os ensaios do Cabala e tal, e dali existe uma cisão natural, né? O pessoal morava todo mundo no Grande Terceiro, o Lorival, o Levi, o Serginho, e vai naturalmente formar o grupinho deles lá e surge a SS. Lorival que me ensinou, me ligou um pedal de distorção e falou pra mim, eu falo, uau! Aí eu ia pro Grande Terceiro, isso antes de tudo, só tinha SS bloqueio. Veio o Cachemir também, o Cachemir já estava na atividade. O Cachemir Buquê, o lixo do luxo, era um grupo de performance, né? A gente fazia intervenções urbanas, intervenções poéticas. Nos bares, restaurantes, na rua, em eventos. A gente começou a agitar bastante essa coisa da performance. E no primeiro show que a gente fez no Teatro Universitário já entrou o Capilé Charbel. Minha primeira experiência com rock em Cuiabá foi com o Cachemir, ou esse núcleo que viria a ser o Cachemir Buquê. É isso. Tinha uma força criativa muito intensa ali, né?
E a gente fazia tudo assim com cacos e cavacos. E nisso já tinha uma galera também que já ouvia mais o hardcore. E a gente falou, vamos montar uma banda, né? A gente não sabe tocar, mas vamos aí, né? Nessa levada que o punk é, né? E a gente montou, né, no final do ano, né, com incentivo do pessoal da SS, né? Eles falavam, vamos lá, vamos, né? E cedia lugar pra gente ensaiar, e depois a gente foi comprando as coisas também e montando, ensaiando no Araés ali. E assim foi por volta do final do ano, do ano de 85, a gente montou o bloqueio. E aí começou aí, depois veio GTW. O GTW é uma banda de rock que já vem atuando há algum tempo na capital aí. E a gente tem uma proposta, como qualquer outra banda underground, de fazer um som diferente do rock. Ele está em Cuiabá e é uma cidade muito carente de rock and roll aqui. Logo que eu cheguei em Cuiabá, eu fui apresentada ao Chico Amorim. E comecei a sair com ele, na verdade, para os bares, né? E ele começou a me levar. E aí eu conheci o Desan e o Capilé. E depois disso, começamos a se encontrar com outras pessoas, comecei a encontrar outras pessoas e daí por diante resolvemos formar a banda, que todo mundo já sabe, né, a GTW. E foi assim. E essas bandas que faziam, que eram os pioneiros, foram as grandes influências que o Linhas, por exemplo, o Linhas de Montagem teve. Por volta dos anos 85, mais ou menos, a gente montou uma banda, a Brigadas do Rock, que foi uma banda assim, muito expressiva, né? A gente fez uma coisa que é muito importante, que é compor. Então a gente tinha um repertório de músicas próprias, autorais. Meu primeiro contato com o rock cuiabano foi em 1987, num show lá na frente do Chopão, com duas bandas daqui, que eram bandas locais, Brigadas do Rock e Recrutas da República. E eu falei, pô, é isso que eu quero, é isso que eu tô afim de fazer. E foi lá em 87. A gente era tudo menino, né? A gente estava começando, era sonhador. Tinha sonho de gravar, de ser famoso, e fazer shows. E a cena estava começando. O Linhas de Montagem, ele é uma experiência coletiva, né? Sempre foi uma experiência coletiva. A princípio, nós estudávamos todos na mesma escola, lá no Nilo Povos, né? E um amigo nosso, que o pai dele era músico, Jaime Figueiredo, é que montou a banda. É que primeiro chamou, galera, eu tenho equipamento, vamos ensaiar lá em casa e tal. Então a ideia, a criação da banda foi do Jaime Figueiredo junto com a gente, né? Quando o rock nasceu, o punk, o pop rock, o rock mais de consumo nasceu, o punk já mandava em Cuiabá. Tipo assim, você vê, o sistema, nos força muita coisa, certo? Não dá pra gente a liberdade da gente poder fazer, certo? O anarquismo, prega o seguinte, vontades próprias, entendeu? O cara, libertário, entendeu? Liberdade. Durante muito tempo, esse movimento foi marginalizado. Causava um certo impacto, que hoje em dia é comum você ver um monte de gente tatuado, com um alargador, cabelo diferente, sabe? Mas na época era incomum. O rock era diferente aqui dentro. Um cara com cabelo grande, em plenos anos 80, era absurdo, né? Você podia ser expulso de uma escola porque estava de cabelo comprido. Naquela época, havia muita resistência. Cabelo grande, inglês, maconha, então era uma marginalia, entendeu? Era uma coisa... Tem coisas que não são negociáveis, entende? E eu acho que é isso. Então, underground é underground, cara. Então, eu acho que não dá para negociar tudo, sabe? É que nem você falar do punk rock. Não dá para negociar tudo, cara. Não dá. Porque senão você é devorado pela máquina. Você é devorado pelo consumo. Você vira uma mercadoriazinha. Tem, governo, cara, que só aliena.
voto aos 16 anos, meu. O povo, os parasitas lá, os grandões, tipo, liberaram o voto aos 16 anos, mas só o voto, entendeu? Tipo, o cara que tem 16 anos não tem a liberdade que o cara de maior tem, certo? Então, os parasitas lá só querem o voto do cara. Não quer nem saber se o cara conhece ou não. Então o cara inconsciente chega lá e vota, meu. Se vende, sei lá, entendeu? A gente está a todo instante correndo o risco de ser capturado pelo capital. A gente sabe disso. Mas a gente também procura as fugas para sair dessas capturas, né? Então eu acho que o que interessa mais para o underground é como ele entra e como ele sai. É como ele circula nesse universo dessa cidade, que é uma cidade que, evidentemente, sofre todas as modulações do capitalismo contemporâneo, né? E como é que a gente pode transitar, circular, sem se deixar devorar totalmente, não é, pelos interesses dominantes, né, da cultura dominante, porque existe uma cultura dominante que define o que é cultura, que define o que é cidade, que define o que é ser uma arte de qualidade, que sabe disso. Então, acho que o underground está meio que, sabe, assim, nas bordas da cultura, né? E eu acho que isso que é o legal. Os anos 80 são conhecidos nos livros de história como a década perdida, mas para Cuiabá foi uma década rica em termos culturais, em especial com relação à música. O diálogo entre uma parcela dos jovens cuiabanos com a cidade foi bem traduzido na primeira leva de bandas de rock desse período. Ácido, crítico e cheio de tensões. Nos anos 90 surgem mais bandas com diferentes timbres e abordagens sonoras. Cuiabá, nos anos 90, era um rico mosaico sonoro. Nos anos 90, jornalismo escrito, não tinha internet ainda. Então, quando você estava... trabalhava como repórter cultural. Aí você encontrava com um artista na rua, você tem que grudar naquele artista e fazer umas 2, 3 pautas com ele, que você não sabia quando se encontrar outro artista de novo. Eu acabei reportando todas as bandas, praticamente todas as bandas, nunca neguei, falei, não vou fazer matéria com você e tal, sabe? E assim foi com todas as bandas, desde o GTW, são muitas bandas, né? Bloqueio Mental, SS, Zagaia, sabe? Strauss. A gente começou em 91, mas a gente começou já tocando música autoral. Mas, como a gente começou a fazer música, a gente via que tinha uma condição. A gente compunha, eu, o Alexandre, o Sereia, eu fazia mais as letras, o Alexandre fazia as músicas. E a gente começou a ver uma coisa que aconteceu nos anos 90, que foi muito legal, cara. Estou falando nacional, sabe? As bandas começaram a mostrar uma certa regionalidade no rock. Essa singularidade, ela foi muito bem percebida, por exemplo, pelas primeiras gravações de Strauss, que traz lá a lua, né, do repertório cuiabano. Então isso aí demonstra a ligação que a música urbana sempre teve com sua cidade. Tinha o Chico Sainz, que tocava maracatu, tinha o Raimundos, que de uma certa forma tocava forró com rock, o Skank fazia sei lá, não sei o que era. O Paralamas estava usando muita regionalidade e a gente tinha aqui uma riqueza, tem até hoje, né, que é essa riqueza rítmica inusitada e única, que é de Cuiabá, de Mato Grosso, que é o rasqueado. E a gente falou, porra, bora fazer um negócio desse aí. Uma coisa bem legal nessa época, final da década de 80 e começo da década de 90, é que todas as bandas aqui eram autorais. Banda cover era banda de baile, né? Quando eu cheguei aqui em 88, meu irmão já era tecladista de banda lá em Corumbá. E aí quando a gente chegou aqui, eu tinha 15 anos, eu era hold do meu irmão. Nessa época, adquirir disco, instrumento, era muito difícil, equipamento. A galera que morava aqui não tinha acesso na década de 90. Eu me lembro muito bem que o CD estava chegando ainda, né? Era mais fita cassete e disco em vinil. Nessa época, pra gente conseguir um disco, assim, um disco diferenciado, você tinha que ir lá na Raio Laser, lá na Avenida Mato Grosso, pegar e reservar o CD para daqui a um mês estar lá. Era uma cena que estava nascendo. Ela já existia, mas ainda estava num processo de
de conquistar espaço, né? Os instrumentos também. Aqui no Mato Grosso era aqueles instrumentos, né? Meio carimbada. Os piores. Os piores. Nessa época era bem complicado. Mas tinham grandes músicos, né? Que faziam miséria com aquilo lá, né? Eu conheci um cara chamado Alex, né? O Alexandre, né? Que morava no mesmo bairro que eu. O Alex, né? E o João Pedro, eles eram meus vizinhos. Nesse processo, a gente precisava de um baixista. E aí que eu conheço o Ebinho, o famoso Ebinho, que está em Boston, né? Um certo dia, o Alex falou, pô, a gente tá querendo montar uma banda, bicho. Você tá afim? Falei, pô, eu tô afim, mas vocês estão precisando de um baixista, eu tenho uma guitarra, né? E por sorte, tinha um cara crente da igreja que queria guitarra e tinha um baixo, Janine, de tamanho preto, só que era baixo. Ele conseguiu um cara para trocar o baixo que o cara tinha pela minha guitarra, uma Giannini Stratosonic. Eles trocaram. E a Bim começou em 6 meses. Eu vi um cara, um menino, e aquela coisa do preconceito, né? Mulato, só tinha cabeça e cabelo, né? Que ele era um pau, um vira-trapo. Em 6 meses ele virou um virtuoso. Isso eu vi. Foi na minha sala, porque a gente estava na sala, não tinha estudo ainda. Depois veio o Danilo. Um dia a gente estava tocando na praça, ali em frente da prefeitura. E a gente só tocava blues naquela época. Quem aparece? Aparece o tal do Danilo Bareiro. A gente nem tinha repertório, tocando blues e tal. Tem uma banda tocando blues na praça, inacreditável. Eu também quero tocar blues. Deixa eu tocar com vocês, tudo bem? E a gente encara, se toca. E aí ele ouviu a gente tocando, pegou a gaita, veio da canja e tal. Assim que a gente se conheceu. Aí eu fui na casa do Alex, ele regulou minha guitarra, eu já entrei no pentagrama. Enquanto bandas e mais bandas se formavam, o movimento underground cuiabano, o MUC, se estabelecia como uma força propulsora na organização de eventos e elo de união entre músicos e público ouvinte da música pesada. Na atuação do MUC ele era muito interessante, cara, porque ele tinha uma coisa meio política, tinha o movimento de arte do outro, tinha o lance das bandas, mas era zoado, entendeu? Era underground, porra. O MUC efetivamente existiu, não é uma lenda não, assim, existiu. Se reunia todo dia, sábado à noite, para se encontrar mesmo. E a galera tinha demanda até de, pô, eu quero curtir um som num bar. E chegava no bar, o cara não queria escutar aquele som metal, punk. Não tinha espaço, cara, para a juventude se escutar, se encontrar, escutar um rock. Cara, a gente se encontrava muito em praças, né? A gente tinha esse contato nas praças de Cuiabá. Esses encontros aí se tornaram assim uma tradição, né? Começou lá nos anos 80. Como a gente morava no Grande Terceiro e os outros bairros mais afastados, a gente marcava de encontrar ali. Na Praça do Correio ali, que era onde ficava a galera. Corvo, Mamute, os mais mesozoicos ali, ficava ali. Praça da República, Praça Alencastro, a galera se trombava, trocava ideia, falava sobre música, que era legal pra caramba. Aí ficava ali para ver se passava alguém com camiseta de banda, pra gente intimar, né? Porque era um número pequeno. Eu acho que nessa época aí, no começo, devia ter uns 20, 30 pessoas. Aí passava alguém com a camiseta, você curte som, papapá, e ficava ali. Aí foi virando uma tradição. Já foi passando para tarde, né? O pessoal que era office boy, eu mesmo era office boy, a gente, na hora que terminava o trabalho, a gente sentava ali. Né? Trocava fita cassete, você tem que ouvir essa banda tal. Eu gravei isso aqui para você, tal, beleza. Era isso, cara, era legal isso, essa interação. Uma vez eu falei, movimento underground cuiabano, atitude, união e respeito. São os pilares, eram os nossos pilares, né? Pena que a gente, hoje em dia, não temos muito mais isso. Mas, para quem é de raiz mesmo, quem é MUC mesmo, quem respeita o underground, não precisa falar MUC, mas para quem respeita o underground, atitude, união e respeito. Entendeu? Não tinha uma regra, não tinha uma ordem. Pegava e fazia. Do jeito que vinha, a gente mandava. As minhas iniciativas, tanto no torneio de sinuca, no foot metal, foram para isso. E depois com o tempo, depois dos anos 2000, produção de show e tal. Mas eu sempre colaborei de alguma forma. Seja com a banda, seja com o produtor do show, seja no bar, seja em algum evento alternativo. Ou seja, colaborar, eu sempre colaborei. Apesar da diversidade sonora, ser underground na Cuiabá dos anos 90 exigia muita inventividade.
Distante dos grandes centros, as bandas cuiabanas de rock criavam estratégias para conseguir discos, instrumentos e principalmente gravar suas composições. Eu cheguei a promover um evento que foi muito interessante, que reuniu essas bandas, que foi lá no bar Inverno Verão, na rua 1, no Boa Esperança. Aos domingos nós tínhamos o matinê rock and roll. Esse aqui é o último domingo, nós vamos dar uma parada devido ao carnaval. Em março a gente retorna com tudo de novo aí. E vai ter Dr. Mabuse, Strauss, Pentagrama e por aí vai, tá? E com vocês, Extrema-Unção. A Extrema-Unção foi a primeira banda que eu toquei, né? A gente gravou em 95, em Cuiabá não tinha estúdio. O Extrema-Unção surgiu no final de 1993. Era eu na bateria, o Fabrício, o André na guitarra e vocal, Senzo baixo. E a banda é um trio, até hoje é a mesma formação. E a gente tenta fazer um som original, né? E as maiores influências estão dentro do death metal. E a gente gravou uma demo em Brasília, começo de fevereiro de 95, a gente gravou. A gente fez uma vaquinha. A gente vendeu vinil, vendeu coisa que a gente não tinha para ir para Brasília. A gente foi de ônibus para Brasília para gravar 3 músicas. Saiu, o dinheiro não deu, a gente gravou 2. E a gente gravou em estúdio já. Então, eu lembro que o primeiro registro da Extrema-Unção já foi de uma forma mais profissional, assim. Cara, era muito complicado gravar naquela época. O que tem gravado, basicamente, é de show, né? Demos tapes gravadas em show ao vivo. Então, 97 foi um evento internacional, na verdade, que aconteceu, feito pela MTV na época, né? Que trouxe uma banda inglesa, Dog Eat Dog, e a banda Ratos de Porão. E a gente, na verdade, a gente não abriu o espetáculo, estava programado para a gente abrir o espetáculo, né? Que era a Extrema-Unção, tocava primeiro, Fantasma, GTW, Ratos do Porão, Dog Eat Dog. Mas aconteceu tudo ao contrário, né? Com exceção na sequência das bandas locais, que continuou, tocou primeiro a Extrema-Unção, Fantasma e GTW para fechar. A gente sentia muita falta nos shows, gostava muito de GTW, até falei isso no documentário do GTW, mas GTW começou a virar mais crossover e a gente sentia uma vontade do punk rock mais, igual o Camacho falou, simples, né, cru. E essa atitude punk mesmo, assim, já que não tem ninguém fazendo, vamos fazer nós, a gente gosta. E aí a gente se reuniu e aí faltava o baixista, como eu falei, e o baixista chamamos o Rino, que era vamos dizer assim, o lastro punk da banda, né. A gente era meio vira-lata. Isso aí, a história do Joãozinho Maria, realmente, a gente foi pro show, começamos a ensaiar e fomos pro show, não tinha nome. Aí o nome surgiu assim meio que no estalo. Pô, a gente tem que lembrar do Índio, né, cara? A gente deve a banda ao Índio. O Índio era o porteiro do prédio, inclusive segurava a bronca. O interfone tocava enquanto nós estivéssemos ensaiando, mas não tinha lugar para ensaiar. Mas ali no comecinho da década de 90, a gente não tinha lugar para ensaiar, a gente não tinha lugar para tocar, né? A gente não tinha um carro para levar instrumento, para levar equipamento, ia tudo no busão ou ia pezão mesmo nas costas, enfim, a galera ajudava. Não tinha onde você fazer as coisas. Então, e assim, ensaiava com um cubo do baixo, que não era cubo de baixo, era um cubo qualquer, né? E um cubo de guitarra e você gritava na voz, né? Pra
para conseguir. E a bateria abafava com pano, né? Para não sair tanto tal, para não chegar muito lá. A gente fazia porque gosta mesmo, né? Aliás, a gente faz até hoje porque gosta mesmo. E aí não tinha lugar para fazer show também, era um bar ou outro que abria espaço. Apesar do distanciamento físico, Cuiabá coligava com outras cenas do Brasil e do mundo. O principal elo de conexão eram os zines, produções informativas feitas no melhor estilo faça você mesmo. E além da comunicação, criavam-se lugares tanto para a socialização como o ócio criativo das bandas e entusiastas do MUC. Então, os zines eram feitos daquela forma bem artesanal, né? A gente recortava o jornal, igual aquelas cartas terroristas, recortava as letras, né? E montava os tipos ali. A parte dos textos era feita em máquina de datilografia. O meu irmão, finado Cabeção, quando eu voltei para Jaciara, ele morou aqui durante uns 2 anos. Então ele meio que ficou, tipo assim, convivendo com as mesmas pessoas que eu. Aí ele conheceu o Corvo, Batman, a galera do Bloqueio, e se interessou por literatura punk. Aí ele veio a falecer, foi pro saco. Aí uns anos depois eu falei, cara, tem que perpetuar pelo menos a ideia ideológica do menino, né? Aí eu criei Zero Zine, Atitude. Foi 5 edições nesse formato. Pequenininho, xerocado, coisa 4, pequenininha mesmo. Aí na 5ª edição, que chegou no formato mais profissional. Aqui já mais headbanger, mais coisa mais metal mesmo, mas sempre voltado pro MUC. Era mais ou menos assim, era poucas páginas, xerocado, aí na capa se abordava um tema, cada zine, um tema nessa edição aqui, que era uma 2ª edição, foi abordado os 500 anos do Brasil, que não tinha o que se comemorar. Tem uma tradição, quando a gente começou a ler fanzine, falava muito dos squatters, né? Os squatters eram ocupações que eram feitas para justamente criar espaços culturais, cenários culturais com banda, com poesia, com biblioteca, tudo isso, né? Então sempre foi uma vontade assim, de uma galera fazer isso. Aí o Cláudio veio com essa ideia de um espaço alternativo. Eu, falar a verdade, eu não tinha nem ideia do que seria isso, falei, vamos, se é para fazer, vamos fazer. A gente conseguiu concretizar isso em 95, né? Mas o coletivo ele inicia no início de 95, a sede só vai ser efetivada em setembro. Então tem todo um movimento para chegar na sede, né? Essa ideia do anarquismo, da cultura libertária, ela foi fermentando e acontece que dentro o MAU, o Movimento Anarquista Universitário, na ETF tinha um outro movimento também, que vão organizando outras histórias aí e acaba, além do movimento musical, existe um movimento social, de palestras e tudo mais. Aí essa ideia, nós fizemos acho que 4 shows, né? Bom, de 3 a 4, arrecadamos uma grana e aí a gente foi e alugou o espaço do coletivo. Foi punk, né? Porque a gente fez no braço mesmo, né? Eu, você, mais uma galera, assim, que tem uma galera, assim, de muita gente ajudando, o Eric, né, o Glauco, se falar de nomes de pessoas é até sacanagem, porque vai ficar sempre alguém de fora. O lado humano não acompanha o tecnológico? sei lá. O lado humano, lógico, o lado humano tem que acompanhar, né? Senão fica... Coletivo Cultural Libertário. Foi um divisor de águas. Ali era mais do que um lugar para as bandas tocarem, para qualquer um tocar. Era um lugar de concentração de toda a ciência tecnológica mental do hardcore, do underground, na verdade, né? Ô Cláudio, você acha que o lado humano não acompanha o tecnológico? A gente chamava de uma cooperativa de bandas, né? Então o espaço ele era meio mutante. A gente fez um negócio lá com os compensados que o Eric arrumou. Baixava os compensados e transformava num estúdio. Não era um estúdio que vazava som para tudo que é lado, mas ele ficava assim, vamos dizer assim, protegido. A gente ensaiava lá. Depois, quando era no show, a gente levantava, né? E ali várias bandas surgiram e acabaram também, né? Lógico, isso é o fluxo. Eu falo que é o curto verão da anarquia daqui de Cuiabá, assim, essa anarquia cultural, né? O Coletivo Cultural Libertário, ou CCL, mais conhecido como a Sede, foi um lugar de extrema importância na cena roqueira cuiabana por agregar diferentes tribos e gêneros.
punk, heavy metal, skate, anarquismo. Foi um marco no cenário cultural underground de Cuiabá. Eu sou de uma época que era tudo meio junto, né, cara? O skate e o underground eram mais unidos, não tinha preconceito um com o outro. Dentro do cenário underground do skate, cara, todos os eventos que tocávamos, campeonato de skate, tinha os campeonatos de skate, na época eu era patrocinado, eu era atleta e fazia os eventos de hardcore, juntamente com a Zorato, juntamente com o Redruft, juntamente com várias bandas ali de Cuiabá, né? E foi quando a gente começou a reunir, né, cara? Aí o Robinho gosta bastante de escrever, as letras do Zorato todas são dele. E a gente pegava essas letras e trabalhava e via como que dava para fazer, a gente foi misturando. E aí o Zorato ele virou uma banda que fazia hardcore, fazia funk metal e botava aquela coisa mais hip hop na harmonia, né? Nas letras. Teve o lance do corre junto com o skate, de ter respeito entre o punk rock, o underground e o skate, e isso eu sempre achei muito do caralho, tanto que quando começou essa divisão em Cuiabá, eu falava, mas por que, cara? Sai todo mundo perdendo, velho. Tinha sempre aquela rixa do skateboard com o underground, né, com o metal. Só que nós éramos uma banda amiga do pessoal do metal, entende? Assim, daí, tipo, eu lembro de uma vez que vieram me falar, pô, vai ter um evento lá, daí os caras falam, pô, sempre traz a Insane, pô, traz o Zorato também, pô, mas é uma banda de skate, pô, mas a Insane é skate também. E a Insane circulava tudo que é canto, né, cara? Chamavam pra tocar, a gente ia. Eles mais, né? No começo eu ia como amigo e depois eu comecei a ir como integrante. Foi legal. E querendo ou não, tinha às vezes festas mais divididas, vamos dizer assim, né? Aí tinha uma coisa ali que era mais pro metal, aí tinha uma coisa aqui que era mais pra galera do skate, que a galera do skate fazia umas festas. E nós fomos uma banda que a gente não pegou essa safra de ódio entre as tribos, né, cara? Na realidade, a gente estava ali, enxergamos isso e nós queríamos unificar mesmo, porra. No final das contas, todo mundo era underground, a gente tinha uma causa só, um inimigo só para combater e não tinha por que ter essa rixa. Cara, eu toquei numa banda muito importante já entrando na cena autoral, que era o Fungo de Trigo. Essa banda aí deve ter durado, acho que um ano e meio, mais ou menos. De lá a banda acabou, a gente já montou o Atenas, que era uma banda para tocar mais metal mesmo. Deve ter durado aí um ano, no máximo. Aí eu entrei numa banda que eu acho que foi um divisor para mim, que foi o Dr. Mabuse, né? O Dr. Mabuse era uma banda muito legal. A gente gravou o primeiro CD de rock de Mato Grosso, foi gravado por nós. Em um estúdio em Cuiabá, né? Porque paralelo a isso, a Estral já estava gravando em São Paulo. A gente teve já o Jacildo na década de 60, que gravou, mas gravou em São Paulo. A música, a musicalidade, a cultura, o linguajar, ele mexe com você. Inconscientemente você faz parte daquele contexto. O Lio Arruda, o Chico Amorim, o Antônio Sodré, o Didi Sodré, eu não ouço, nunca vi, mas eles estão ali presentes. O Siriri, o Cururu, o Rasqueado. Você pode não estar ali no evento de Rasqueado, mas ele está ali ouvindo aquilo, e isso mexe com você. Você leva isso de alguma forma para fazer o seu som. Aí, com o fim do Dr. Mabuse, em 98, nasceu o Paco Atômico. E o Paco Atômico, ele era uma banda assim que tinha um plano arrojado, assim, misturar rock com batida tribal indígena e com moda de viola. É nessa toada que eu quero, uma banda que seja uma cruz entre Tião Carreiro e Sepultura. Então tem muita influência de Tião Carreiro e dos rituais indígenas, que a gente teve na aldeia Bacairi, que a Mauritangara levou a gente lá. A gente foi lá na aldeia, então tinha muita influência desses povos, né? Tanto que na abertura do show do Pacu, soltava os rituais Chavante, Bacairi, e a galera ficava, era um negócio bem ritualesco mesmo, né? Antes do rock começar a pegar.
Em meio a tantas bandas e produtores culturais, é necessário ressaltar a importância do feminino na construção do underground cuiabano, seja no palco ou na produção de eventos. Rose Pando, Márcia Oliveira, Gislene, Leocádia e todas as mulheres que compareceram e comparecem aos shows são importantes no processo de emergência do underground cuiabano. Então eu acho que Cuiabá tem uma representatividade, ainda é pouca, né? A Gislene é um ícone para mim, assim, tem o pessoal da Esmaltes. Eu já tive uma banda que é chamada de Sad Leber, né? Só com integrantes mulheres. Para mim, assim, a figura mais representativa, que representa as mulheres nesse cenário, é Márcia Oliveira. O meu primeiro contato com o rock, com o underground, ele foi através de janelas. A minha irmã morava no Vila Verde, o mesmo condomínio onde a família da Rose Pando morava. E aí, pela janela, eu observava, né, a figura tal, que era bastante impactante para mim. Independente de atitudes e manifestações das pessoas, né, elas têm esse direito de ser diferentes. E quando você se coloca diante de uma banda, pensando que outras pessoas vão te ver, né, e que você é responsável aí pelas suas atitudes, né? Então você tem uma responsabilidade aí diante de um público também, né? É extremamente importante o protagonismo feminino dentro do underground, porque sim, é um meio majoritariamente masculino, mas ele deixa de ser, ou ele vai deixando de ser à medida que a gente ocupa, né, esse lugar. Mulheres querem respeito, principalmente. E eu nunca me senti desrespeitada de jeito nenhum. Você se sente parte de um grupo, na verdade, em que as mulheres não eram tão atuantes, né? Não é que tinha um monte de mulheres no underground. E depois foram aparecendo e se agrupando, se juntando também, fazendo parte também do movimento, né? É no trabalho, é na postura de imposição na família. E no metal, eu acho que se ela está ali, ela tem que dizer estou aqui e tem que se pôr a valer o que eu penso também e o que eu faço, né? Eu gosto muito de uma escritora que chama Simone de Beauvoir. Ela já pensava isso, né, lá no século XIX, né? Ainda lá no século XIX, que as mulheres realmente, independente aí do seu meio cultural, querem respeito, né? E eu vou muito nessa linha, né, de que você pode transitar por onde você quiser, né? E se você se dá o respeito, você é respeitado. Me orgulho muito da cultura local, da cultura mato-grossense, né? E da nossa história que começou com Jacildo e seus rapazes, né? Da nossa história que começou com SS, de bandas como GTW, que tem uma figura super forte feminina, né, à frente da banda, que é a Rose Pando, né? Limite animal da vida, limite animal da vida, vida sempre sofrida, limite animal da vida, vida sempre esquecida, limite animal da vida, vida vulgar e vadia, limite animal. O protagonismo feminino na cena roqueira cuiabana vai além do palco. O Art Underground, um dos eventos mais importantes para o underground, tem à frente uma mulher, Márcia Oliveira. Então, o Art começou em 1998, foi a primeira reunião que nós fizemos para pensar o evento. Eu estava morando em Brasília, tá, em meados de 98, e a Márcia entrou em contato comigo que ela queria montar um evento de metal, né? Uma linha assim, um pouco mais extrema, underground, né? Com uma qualidade de som melhor do que existia normalmente aqui em Cuiabá. E ela me perguntou se eu poderia apoiar. Mas a primeira edição mesmo rolou só em 1999, né? Tipo exatamente um ano depois dessa primeira reunião. Eu toquei com o Nós do Surge, foi um dos primeiros shows que eu fiz com a banda, foi fora de Brasília, foi em Cuiabá, né? Eu lembro que foi em 99, foi onde era o antigo Cine Bandeirantes, né? Foi naquela região ali do lado, né? Tocaram. E foram 9 edições do Art Underground. Mas no meio do caminho a gente transformou o Art Underground, que era só um evento, numa produtora.
né? E aí, com a produtora Arte Underground, nós realizamos em torno de 23 eventos. Rostenkreuz da Grécia, Desastre da Alemanha, quer dizer, foi um marco do caramba, né? Porque até então a gente sempre foi de pegar shows fora de Cuiabá, em outros estados, outras cidades. Por que não, em vez da gente ir até tal estado, tal cidade, por que não a gente pegar o que nós já investiríamos nessas idas até essas cidades e, em vez de ir para lá, vamos então, e é uma turma, né? O próprio Cachorrão, o Ivan que está ali fora. É isso aí, cara. Nos anos 90 foi isso aí. A Banca Patrupi, na verdade, era o ponto de encontro da galera, ficava no centro, né? E fomentava. Eu, obviamente, por estar ali, vivendo ali, conhecer todo mundo, facilitava isso aí, entendeu? A ideia de agregar bandas e entusiastas do rock, em alguma medida, reverberou em um importante evento para a cena roqueira cuiabana, o Blackout. Tendo à frente Ivan Luiz, o Ivan Tormentor, o Blackout visava unir as diferentes vertentes roqueiras que ressoavam por Cuiabá, além de unir a música com outras vertentes artísticas, como a literatura e as artes plásticas. Vamos trabalhar, só que a gente tem que fazer com tudo, com todos os estilos, cara. Não só focar em música. Pegar artes plásticas, pegar alguma coisa do cinema, contar a história da cultura matogrossense, botar alguma coisa ali para funcionar, entendeu? Mas o lance da Blackout não era nem focar em trazer banda de fora. Isso foi não era o mais importante, era unir as bandas daqui. E a gente fez aí 2 anos, menos de 2 anos, de maneira intensa. Foi quando começou a rolar a parceria lá com o Pierre, do Galeria, alguns eventos lá com o Pierre. O primeiro contato que eu tive com o rock, na verdade, foi no estúdio que a gente tinha aqui na Miguel Sutil. Basicamente, a gente cedia o espaço para fazer os ensaios, né? Então, assim, de lá saíram algumas bandas como a própria Central 357, Clínica, Hellzen, diversas outras bandas que também ensaiavam ali no espaço, né? Saiu dali. Mas eu acho que o principal contato mesmo aconteceu dentro da UFMT, né, quando fazia a comunicação social, e ali, de uma certa forma, era o antro, o local onde estavam surgindo as bandas de rock em Cuiabá. E depois de um tempo começou a surgir esse movimento, esse novo movimento que era o Cubo Mágico, né? O Espaço Cubo foi uma importante força criativa em prol da movimentação e manutenção da cena roqueira cuiabana, tendo inclusive ocupado espaços distintos como a Galeria do Pádua. Eles foram importantíssimos. Eles conseguiam fazer coisas grandiosas. Eles encorparam a cena, né? Pô, o Calango foi feito lá atrás e com tanta gente bacana. E olha, anos e anos passaram e não tem nenhum festival dessa proporção, integrando tantos artistas bacana de tantas outras cidades. Seria até interessante falar assim, ó, então esse é o último Calango, daqui 10 anos não vai ter nada igual, né? Ninguém iria acreditar falando isso, e foi o que aconteceu. E o Festival Calango, eu acho que aquela coisa, permitiu que muito jovem daquela época sonhasse em ter uma banda, sabe? Que muita banda surgia, tocava no festival, depois acabava. Tinha muita banda que só saía para tocar no festival. Quando eu lembro daquelas edições do Calango e tudo que vinha de fora, toda aquela troca, toda aquela gurizada, sabe? Era uma gurizada que lotava os lugares, com aquele mar de gente. Era muito bom de ver aquilo. Agora eu acho que tinha que quebrar essa treta com o Pablo, com o pessoal do Fora do Eixo. Eu acho que tem que quebrar. Eu acho que Cuiabá tem que abrir os braços e receber também. Superar isso, esse conflito. Tem muita gente que não tolera, mas eu acho isso bobagem, infantil até. Porque tecnicamente era todo mundo do underground ali. Por mais que o Cubo tivesse um secretário de cultura, que era o Mário Olímpio na época, que era totalmente ligado ao Cubo, eles eram undergrounds. Eles só não sabiam disso, mas eram undergrounds. Acho que era interesse tanto dele quanto meu também de trazer alguns eventos aqui para a Galeria do Pádua. A gente começou a ter uma conversa inicial e a partir desse momento começaram a vir alguns shows, algumas bandas ainda de uma forma ainda bastante inicial, né? Eu acho que até ali, até aquele momento era isso, era uma coisa meio vamos fazendo, né? Vamos fazendo e a gente vê o que acontece. A partir dali teve um
uma ideia do que realmente poderia ser aquele mercado, né? A galeria, com o tempo, ela foi se tornando o centro do rock em Cuiabá, né, dessas bandas de apresentações. Tinham eventos aqui que apresentavam 10 bandas. Meu primeiro evento foi aqui no Pado. Meu e do Marcelo, Magno, na época, a gente alugou, que era um evento da Rádio Rebelde, da rádio comunitária. Ele lotou, que era tudo muito novo, era o boom, MTV regaçando, não tinha mais space, mas space estava começando a surgir logo depois, assim, ainda tinha um controle, o YouTube ainda era uma coisa meio dura, a galera não tinha entendido ainda qual que era a dinâmica, então a galera ainda ficava naquela, porra, o que tem? Aí de repente uma rádio falando que ia ter um evento aqui. Isso aqui transbordou. Mas quem explodiu mesmo a casa foi o rock com o Fá dos Tambores, né? E essa juventude no acicate de suas paixões, de sua loucura, de sua alegria, de seus protestos. Esse pessoal chegava aqui, literalmente arrancava reboco de parede. Então os rebocos de parede que não eram muito bem sedimentados, que não eram bem localizados, eles simplesmente desabavam. Então esse pessoal tirou toda a fragilidade da construção e aí apareceu nova casa. As esculturas caíam, viravam para o lado por causa dos decibéis, do barulho, da coisa, das paixões que rolavam aqui dentro. Então é uma coisa inesquecível, essa casa continua viva, porque dentro desses alicerces, essas pessoas todas construíram esse alimento que fazem com que a gente tenha mais ânimo. A realização de eventos de rock em Cuiabá há muito tempo é assim, na raça, na resistência. E alguns lugares foram fundamentais para a realização de shows e para a própria socialização da cena roqueira cuiabana. Bares como o Inverno-Verão, Cafuá, Zero Metal Bar, Boteco. Mas no início dos anos 2000 é inaugurado um bar que hoje é símbolo da resistência underground em Cuiabá. Lugar onde bandas foram formadas e shows memoráveis foram realizados. E esse bar se tornou unanimidade entre os roqueiros cuiabanos. É Cavernas Bar. Cavernas. Dogão, parabéns, sou fã. Cavernas Bar. Cavernas, né? Cavernas? É o Cavernas, né? Cavernas. O que representa o rock Cuiabá é o Cavernas. Mano, sou puto. E aí, firmeza? Tá ligado, né, Cleide? Tá ligado, né? Se fizer essa porra, eu mato. Porque eu falei que ia valer esse áudio. A Caverna surgiu em Barra do Garças, cara, em 2001. Tinha um bar lá, um barzinho de rock and roll. O bar fechou e eu e um amigo meu, o Alan, a gente decidiu reabrir. Daí em 2004 eu tive a ideia de vir pra cá. A intenção era deixar o bar lá funcionando e tal, mas acabou que não deu certo e acabou ficando só com o bar de Cuiabá mesmo. Eu abri aqui em 2004. Sim, praticamente nascemos juntos. Esse bar aqui que a gente está falando hoje e a banda nasceram junto aqui. Nossos primeiros shows, um dos primeiros foi aqui. Então, os carros e o Cavernas Bar aqui na Barão do Melgaço começaram junto praticamente. Chama! Fica de boa, porra! Esse lugar aqui é tipo um ponto de encontro. Você vem aqui para rever os amigos, tomar uma cerveja, escutar música. Às vezes, eu sempre que eu tenho algum amigo meu vem no interior, eu trago para cá, entendeu? Para os caras conhecer. Que é um lugar mitológico aqui, cara. Você pode vir aqui na sexta-feira que você vai encontrar figuras épicas aqui. Eu vejo o Caverna como um berço, né? Ele abraça as bandas mesmo. A gente começou em 2004, em 2005 a gente recebeu um convite para tocar e estamos aí 15 anos tocando. A gente tocou muito lá, até a última turnê nossa agora em 2019, o show de fechamento nosso foi lá, né? Antes de entrar a pandemia.
E, cara, é um sobrevivente, né, cara? Guerreiro. É o lugar que eu posso chegar lá e tocar as minhas músicas sem precisar tocar cover, sem precisar fazer uma coisa ou outra. Que bom, né, que tem ainda um espaço ainda underground, né, cara, que abre pra bandas autorais tocar, né, que não é aquela coisa só do cover, né, que acabou indo pra esse lado aí, Cuiabá, né. A Strauss faz inteiro de música autoral e é do caralho. Sonzão, estrutura boa. Um espaço como o Caverna é extremamente importante para uma cena. Eu acho que é um lugar fundamental, assim, que toda banda brasileira acho que deveria passar por aqui e deixar minimamente sua marca, né? Você não via mais espaço para bandas de heavy metal em outros lugares fora daqui. Quando ele veio para Cuiabá, ele veio para somar nesse sentido macro, para todas as tribos, como vamos chamar aqui, não só para o metal. A primeira banda que tocou foi um evento que o Ivan organizou, né? Acho que sua banda tocou nesse primeiro show, né? Era o Hellzen na época, né? Já era o Hellzen. Falei, cara, o bar é o caminho, porque você monta um local, aqui é pequeno, mas dá pra fazer. Depois você monta um lugar maior, algo assim. Era um espaço muito pequeno, cara, e era uma área residencial, né? Aí o Ivan me tava enchendo o saco dele pra caramba, perturbando ele, né? Ali na noite. Falou, vamos fazer o teste pra ver o que rola. Rolou, foi legal. Só que eu já tive problema com a vizinhança logo no primeiro show, né? E ele viu que depois desse evento, falou, vamos ver. Depois ele viu que era bacana, dá pra fazer, vamos trazer uma cara, é bacana, do meu bar, eu recebo as bandas, faz um som, a galera vem, bebe. Eu fiquei nesse bar lá do Bar da Lixeira, eu fiquei 6 meses, aí tendo que sair de lá e vim aqui pro centro. E inaugurei aqui no dia 13 de novembro de 2004. Aí sua banda tocou de novo, né? A Hellzen tocou de novo aqui. Acho que foi o primeiro show do Carrasco. Assim. Tudo que move dentro do underground mato-grossense e cuiabano gira em torno do Cavernas, né? Sem isso aqui, eu acredito que esse cenário, essa cultura perde força. E o underground cuiabano deve muito ao Cavernas, né, cara? Essa persistência, essa resistência do cachorrão, né? Que é o nosso ponto de encontro, né? De amigos, de tribos, de ideias, de cultura, de música. Então, além dele fazer os shows, dar oportunidade pra galera tocar, ele também cedeu o bar dele para muitas bandas ensaiarem. Aí ele sempre acolheu todo mundo, né? Parei em Cuiabá para visitar meu irmão, que ele mora em Várzea Grande, né? E a partir daí comecei a entrar em contato com o pessoal aqui de Cuiabá, né? A primeira vinda foi aqui no bar. Até o dono do bar, né, me falou, putz, esse punk aí vai me encher o saco, né? Então, aí depois disso a gente se tornou grandes amigos e estamos até hoje com as bandas, né? Total e Desdém. Eu sou muito criterioso, saca? Então, as bandas têm uma pegada ideológica, né? Então a gente faz questão de preservar isso. A roupa, o visual, a pintura do filme de horror, né? E expressar aquilo. Porque dá um impacto diferente, não é só a música, né? Vira uma coisa teatral, né? O Zé do Caixão, né? Jorge Romero, esses produtores de filme de terror aí, que deixou isso pra nós, né? É um filme de terror que vira música, né? É mais ou menos isso, né? Apesar de poucos registros que se tem de shows e das bandas, em 2019 foi lançado o documentário sobre a GTW, em comemoração aos 30 anos de formação da banda. Um show com os integrantes originais marcou todo o processo de produção do filme. Fizemos uma reunião lá no Cavernas Bar, eu, o Jacaré e o Serginho H. Vamos conversar com a Rose, beleza. Tá, aí o Joey ficou de conversar com a Rose. Falei, cara, o não a gente já tem, não custa nada falar com a Rose, pode deixar que eu falo com ela. Ela gostou da ideia, mas ficou meio fechada a participação dela. Aí o Joey falou assim, não, cara, eu vou falar pra Rose que a gente vai fazer um documentário.
Aí eu inventei essa história de documentário. Poxa, seria legal se você viesse. A gente tá pensando em fazer um documentário. Eu falei, opa, documentário? Eu não esperava tanto profissionalismo desse moleque, rapaz. Falei, não, então eu vou. Aí, cara, eu liguei pro Jacaré e falei, puta, Jacaré, fudeu. Falou, o que que é? A gente tem que fazer um documentário agora, bicho. Primeira vez que ele falou isso, eu chorei que nem uma criança. E continuei chorando. E o documentário deu certo. Hoje em dia tá no Edit. A gente fez o show, uma puta produção. Foi maravilhoso, foi sensacional. Rever as pessoas foi sensacional. Rever as pessoas que tinham crescido, que eu já nem conhecia mais, sabe? Revirando o túmulo. Apareceu todo mundo, assim, querendo pôr a mão. Ah, o zumbi, saca? E antes do show foi feita a gravação do documentário, que foi finalizado no dia do show, o documentário, acredito eu, finalizada as gravações, né? O documentário do Joey, ele tem essa importância desse resgate aí da história, que foi fantástico. Aí o GTW tava lá tocando pra caralho e falei, ó, nós vamos ter que ensaiar 3 vezes mais, velho. Falei, o Drive tá voando na porra da guitarra dele ali. Os caras tão arregaçando. Eu reuni uma equipe bem bacana, os caras fizeram na brodagem, saca? Foi tudo ali muito under mesmo, saca? Dentro do espírito. Não gastei R$1 pra fazer, saca? E fiz com a galera profissional, Protásio de Moraes, o Yuri Kopikaki, certo? Essa galera aí, o Jomar também ajudou pra caramba na identidade visual do projeto. Então, assim, cara, rolou. E foi realmente dentro do espírito underground. Durante as filmagens desse documentário, Camilo Pio Sais faleceu em um acidente de carro. Engenheiro sanitarista de profissão, multi-instrumentista e militante do underground cuiabano, Camilo foi uma figura ímpar e querida. Que para mim era um irmão, um cara que todos os trabalhos do Malignante Excremental, ele editou, ele fez cortes, ele ajudou a gravar. Me ajudou muito com essa a ter técnicas dentro da guitarra para poder a gente estar evoluindo enquanto banda, né? Tinha essa questão também dele estar ali sempre nas produções do Arte Underground, né, Márcia? Eu lembro dos apoios que ele dava, caraca, bicho. Eu acho que não dá para falar de uma edição que ele não tenha estado conosco, né? Tinha shows que a gente ia tocar para fora, ele já estava lá junto com o técnico de som, ele estava junto com a galera que estava organizando o palco. Nunca foi panfletário, né, cara? A parada do Camilo era diferente. Ele fazia e não fazia questão de aparecer, saca? De que alguém soubesse o que ele estava fazendo, sabe? O Camilo teve à frente, assim, como compositor, líder de banda, multi-instrumentista de uma das bandas mais significativas que existiu de metal extremo nesse estado, né, cara? Nunca vou esquecer um dia, logo que o Cristiano teve que deixar a banda, a gente tava bebendo aqui no Cavernas, aí eu e ele fizemos um pacto, cara. Fizemos um pacto. Nunca vamos abandonar nossa banda, cara. Vai ficar as boas histórias, todo o legado, né, de vídeos. O cara filmou diversas bandas, diversos eventos. Tanto que se você entrar no canal dele, né, do YouTube, você vê lá uma contribuição audiovisual gigantesca. Devemos muito a ele, muito mesmo. Isso aí, sabe, é uma grande perda. Além de ser um grande irmão, né, cara? E o underground perdeu muito. Mas assim, eu diria que sempre que a gente estiver num palco, a gente vai estar carregando um pouquinho daquela energia de vida e de música, sabe? Aquele entusiasmo genuíno, aquele entusiasmo do coração mesmo de música, que essas pessoas que nos deixaram passaram pra gente. O Camilo é especial, ele vai sempre estar vivo. Enquanto eu estiver num palco tocando, ele vai estar ali comigo de alguma maneira, né? Entrar num estúdio pra ensaiar sem ele vai ser difícil, cara. Vai ser difícil.
E por esse motivo eu não sei se a gente vai ter força para continuar, né, cara? Pelo menos no momento não consigo pensar nisso, cara. No momento não consigo. Embora eu sei que ele gostaria que a gente continuasse. Mas vamos ver futuramente, né, se a gente consegue manter a chama acesa aí para honrar a memória dele, né, cara? E o que eu quero de fato, o que eu penso de fato é tentar gravar esse material novo em memória dele, e depois a gente vê o que a gente faz. A gente encerra a banda, ou continua, não sei. Mas eu acho que a gente deve primeiro gravar esse material novo em memória dele, cara. E vamos ver, né, como que vai ser. É isso aí, Magrides. Camilo vive! Camilo! Valeu, Camilo. E assim como a cidade se desenvolve, o rock cuiabano continua em constante transformação. Então, gurizada, isso daqui foi só a ponta do fio do bigode do Botoado, não tem? To be continued. Era mais cover, mas tocava Pantera. A Pantera, tocava Cemetery Gates. Então, a minha primeira banda foi a banda Slayer. É que foi até engraçado que a gente tava pensando no nome, né? E aí a gente falou, vamos pôr esse nome Slayer, é um nome bonito. Aí depois a gente foi ver no dicionário, significava magro. E todo mundo gordinho, tá? Mas, pô, não tem nada a ver com o nome da banda. Dizer que sempre é muito legal o que vocês estão fazendo. Você entendeu a pergunta? Vai tomar no olho. Entendi. Depois a gente conversa. Não tem uma cerveja aqui, cara. Barzinho na UFMT, né, nas quadras, na piscina, em frente ao RU, então eu curti muito. Ai, cara, sério. Eu vim aqui hoje pra morrer, né? Fala sério. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Era som 8, mas era 16. 8 tocava e os outros 8 iam pra beber. Aquelas cuiabanadas, tronco, dona, morenão. Então quando terminava a gente não tinha quase tempo de beber, porque tinha uma folguinha de 10 minutos entre um negócio e outro. Mas a turma aqui, pipipim, popopom, os outros 8, né? Quando terminava assim, atrás do palco parecia pente de metralhadora, .50, o tanto de garrafa de cerveja. E estava em evidência, o Elvis Presley estava em evidência no mundo inteiro. Através das músicas que o Elvis Presley, nós tirávamos a música para tocar. Eu ficava 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, só faltava dormir na casa de Jacias, para estar estudando para poder tocar o rock. Que só quem tocava era nós. Rock cuiabano, rock cuiabano, rock cuiabano, rock cuiabano. I very love rock cuiabano. Viva o rock cuiabano! Na outra, de novo? Não, isso só acontece uma vez na vida, velho. Chama o Fabrício lá, Fabrício não viu. Porra do rock cuiabano, caralho. Rock cuiabano, rock cuiabano, rock cuiabano. Pegou, né, Protávio? Testando aí, você deixou escapar. Valeu! Não. É só o último, pô. O último. Tá massa. Pensei que era inteirinho. Puta que pariu, atrás de mim. Apertei pra tirar, ué. Tá porra. Agora eu tô filmando, velho. Porra, verdade.